Eu conheci o parkour em 2006, estava na 7ª série ainda, e um grande amigo meu, que até hoje é um grande amigo meu, chamado Vitor, ele falou que tinha assistido um vídeo no YouTube chamado 101 Volts. Ele disse que era alguma coisa chamada Le Parkour, que a gente não sabia direito na hora, mas a gente achou legal e pela adrenalina resolveu começar a treinar. E nisso a gente ficou fechado no nosso condomínio, fazendo pulos de lugares altos e dando congas e vaults, etc. Achando que treinava parkour, por quase 3 anos fazendo isso. E aí, uns 2 anos fazendo isso. E aí a gente conheceu um cara chamado Thiago XX, que treinava aqui em Salvador, não treina mais. E aí, quando ele encontrou a gente pela primeira vez, ele deixou a lição de moral na gente, a gente parou assim, quem é esse cara que ele acha que pode falar que a gente não sabe fazer parkour, que a gente não sabe o que é o parkour? E aí quando ele foi falando assim, que eu parei para analisar com consistência do que ele falava, tudo fazia muito mais sentido e tudo fazia o parkour muito maior do que eu achava. Fazia o parkour ficar fora daquela bolha de que eu achava que era, sabe? O parkour envolvia muito mais coisas do que eu pensava, que o parkour era muito maior e que eu não entendia nada do parkour. Todo o meu foco no parkour deixou de ser fazer pra ser bonito, deixou de ser fazer pra ter adrenalina, pra, sei lá, ficar o fodão. Eu passei a treinar muito pra ter o controle do meu corpo. Pra o que eu queria, o que eu pensava com a minha mente, é efetuar, fazer bem. Até porque muitas vezes, por mais que a mente entenda alguma coisa, para o corpo entender, às vezes é complicado. E quando você consegue sincronizar a mente e o corpo, acho que é fantástica a sensação. O parkour ensina muita coisa, além do mexer o corpo, se ligou? Além do mover o corpo. Não se resume do A ao B, do B ao A. E o parkour não se resume a um pico de treino. É muito difícil tentar resumir em palavras assim, o que eu entendo pelo parkour. Mas eu acredito que a filosofia do parkour na vida, de superar, de procurar sempre o mais difícil para você, assim, não para se amostrar, não para parecer mais fodão, mas procurar o mais difícil para evoluir, sabe? Acho que para ficar forte de verdade, para se tornar útil para você e para a sociedade. Eu acho que o parkour realmente é o ser e durar, sabe? Vai muito além do agora. Follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. Eu passei a ver que o parkour é realmente a frase ser forte para ser útil. Talvez o parkour não se resuma a isso, mas seja uma base muito forte do parkour, valorizar a força do corpo. E realmente ser eficiente, ser útil. É muito mais do que palavras. Eu aprendi a levar isso pra vida, assim, sabe? Hoje em dia, eu aplico muito minha vida. Talvez seja, acho que 2 coisas que eu consigo levar bem pra minha vida, assim, pra todos os fatores. O primeiro fator é o de nunca desistir, assim, nunca parar. Se eu posso continuar, se está dentro da minha condição, eu não paro, não desisto, continuo tentando. Não deixar que o achar que eu não consigo fazer com que eu não consiga. Isso transcendeu o parkour, digamos assim. Saiu dos picos, saiu dos treinos. Deixar as coisas fluir, sabe? No parkour, uma das coisas que eu sempre procuro muito, assim, que eu sempre falo pra quem tá começando, quem pede alguma ajuda, que vai fazer um flow, algo do tipo, pra mim é sempre a ideia do não quebre o flow, sabe? Sempre
se mantenha indo. É melhor você ir o tempo todo e constante devagar do que você ir muito rápido, ter que dar uma travada e passar. Acho que é muito importante manter essa constância e a consistência do que você faz sempre em sua vida, sabe? Muitas vezes eu queria, sei lá, fazer as coisas muito rápido assim, queria ir mais rápido do que eu devia. E muitas vezes quando eu paro para analisar, é melhor eu ir com calma e manter o flow, sabe? Acho que minha vida hoje se resume ao querer sair da zona de conforto, olhar pra mim assim e perceber que eu poderia estar me desafiando mais, poderia estar buscando algo além, buscando ser mais forte, buscando ter novas experiências, e muitas vezes eu acabo me limitando e ficando na zona de conforto. Eu passei um tempo que eu odiava treinar físico. Pra mim, físico era só um aperitivo para o parkour. Hoje, eu fazer um apoio, fazer um treinamento físico, fazer um desafio de ficar empendurado, de tentar uma escalada, de ficar com o antebraço doendo, isso é tão parkour quanto eu fazer um flow, eu dar um monk, passar por um voto por uma coisa. Foi o Dudu, o Edi, o Pop também. Com eles a gente fazia muito desafio de força, e toda vez que eu ia para Aracaju ou para Maceió, que eu voltava para Salvador, eu pensava, caralho, eu sou muito fraco, eu preciso treinar mais, eu preciso ficar mais forte. Eu acho que aqui em Salvador falta muito persistência e muito não vou desistir por nada nesse mundo, sabe? Esse espírito de, caralho, eu tô chorando, meus músculos estão dando câmera, mas eu não vou parar, sabe? Eu acho que uma pessoa que não treina físico, não vê a importância do físico, ela não entendeu o que é parkour ainda, sabe? Se ela faz uma movimentação, sei lá, ela pula de não sei de onde, pra ela aquilo ali foi fantástico, mas pro corpo dela aquilo ali foi destruidor. Se ela não tem uma preparação física, aquilo ali vai destruir ela, sabe? Acho que é necessário e é tão parkour quanto o físico, quanto a movimentação, sabe? Não tem como eu obrigar uma pessoa a entender que o físico é importante. A melhor forma de conseguir mostrar isso seria eu exemplificar. Até um pouco difícil essa transição de minha mente, de entender o quão importante era o físico. Eu aprendi meio que na tora que era importante.